Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta videoaula eu vou trabalhar com vocês as propriedades de limites. Vou trabalhar com algumas propriedades, tá? Não vou explorar todas aqui. Mas vocês podem depois consultar as bibliografias recomendadas que vocês encontrarão outras. Vou trabalhar algumas aqui que nós vamos utilizar mais. Então vamos começar aqui com a nossa propriedade 1. Se C é uma constante real, nós temos que o limite de C quando x se aproxima de A é o próprio C. Então, o limite de uma constante é a própria constante, independente de quem seja esse valor A. Então, vamos aplicar a propriedade 1 para calcular esse limite aqui. Então, quem que é o limite de 5 quando x se aproxima de 1? Bom, nós temos aqui que 5 é uma constante. Então, de acordo com a propriedade 1, o resultado desse limite é a nossa própria constante. Então, portanto, o resultado desse limite é 5. Se eu trocasse esse valor 1 aqui por qualquer outro valor, esse limite continuaria sendo igual a 5, por causa da nossa propriedade 1. Então, se eu colocasse aqui limite de 5 quando x tende a menos 3, por exemplo, o valor desse limite ia continuar sendo 5, ok? Propriedade 2. Se a f de x ela é uma função polinomial, o limite da f de x quando x tende a A é igual a f de A. Ou seja, o limite de uma função polinomial é igual ao seu valor funcional no ponto avaliado. E o que é uma função polinomial? Uma função polinomial ela é basicamente uma soma de funções potências, né? Mas onde eu considero os expoentes das minhas funções potências todos números naturais, tá? Se tiver alguma dúvida do que é uma função potência, volta a revisar num vídeo de função polinomial que a gente já trabalhou, ok? Então, vamos utilizar essa propriedade 2 para calcular esse limite aqui. Então, quem que é o limite de x² menos x mais 2 quando x tende a 2? Toda essa expressão dentro do parênteses é uma função polinomial de grau 2, né? O grau de um polinômio, ele é sempre o maior dos expoentes. Ele é definido como sendo o maior dos expoentes da variável x. No caso aqui, para esse x não aparece nada, mas quando não aparece expoente, a gente sabe que ele é 1. E o maior expoente que nós temos é 2. Então, essa aqui é uma função polinomial de grau 2. De acordo com a nossa propriedade, o valor desse limite é igual a f de 2, né? Então, se nós olharmos aqui para a nossa função f de x, que está sendo definida como sendo x² menos x mais 2, né? Se essa aqui é a nossa função f de x, nós podemos concluir que esse limite aqui é igual a f de 2. E como é que a gente calcula a f de 2? Bom, se aqui é 2, o que nós vamos fazer? Aonde tem x na expressão da nossa função, a gente vai trocar esse x por 2. Então, para calcular esse limite, nós vamos pegar esse valor aqui, que é o 2, e vamos trocar aonde tem o x. Então, fazendo isso, aqui no nosso x², nós trocamos esse x por 2, então, nós temos aqui 2² menos esse x a gente também troca por 2,
mais 2. Então, resolvendo aqui primeiro a potência, nós temos 2 ao quadrado, 4, menos 2, mais 2. De acordo com as regras das nossas expressões numéricas, primeiro nós temos que efetuar a subtração. Então, primeiro nós vamos calcular a diferença 4 menos 2, que é 2, para, em seguida, somar esse resultado com 2. Então, nós concluímos que o limite que nós queríamos calcular, ele é igual a 4.